No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como se faz um chaveiro de resina epóxi com pintura acrílica. Eu comecei preparando a resina, conforme vocês estão vendo na imagem. Eu não vou mostrar muito detalhes da produção da resina, como faz a mistura, a proporção, porque eu já tenho vídeo no canal e eu vou deixar, no final desse vídeo eu vou deixar indicado para vocês, na descrição, e também no final do vídeo vai aparecer o card para vocês estar clicando, tá? Então, eu já fiz a proporção da resina certa, fiz a mistura, coloquei no recipiente, tá? E vou tá colocando o pigmento branco. Para quem não sabe, né, o pigmento é a que fecha a cor da resina, né? O corante, ele deixa a resina transparente com a cor. E o pigmento, ele fecha a cor. Então a resina se tornará uma resina totalmente branca. E aí na imagem vocês estão vendo que eu estou mexendo com um palito de churrasco. E depois eu vou estar mexendo com um palito de sorvete para estar sempre misturando os cantos. O palito de churrasco eu utilizei para colocar só uma quantidade pequena do pigmento, tá? Não precisa de muita coisa, até porque eu estou colocando uma proporção aí nesse copinho de 10 gramas de resina. Então agora eu vou estar pegando para vocês verem o palito de sorvete, tá? Porque com o palito de sorvete a gente consegue mexer melhor a resina com o endurecedor e o pigmento, estando misturando bem por uns 2 minutos no mínimo, tá? Aí eu tô colocando sobre o molde a resina. Esse molde é caseiro, mas você pode estar usando um outro tipo de molde que você tenha. Aí eu esperei 24 horas a secagem, né, que é o tempo ideal para você estar fazendo a secagem completa de uma resina. E aí, como a pintura acrílica é em superfície porosa, assim, então eu vou estar lixando a resina para ela dar uma aderência melhor, tá? Porque a tinta acrílica geralmente é utilizada em tela, né? Em tela de tecido, que ela tem uma superfície que vai aderir bem, né? Então aqui eu estou lixando a resina para ela ter uma aspereza para estar aderindo bem a resina, a resina não, a tinta na resina, tá? Então aí eu estou mostrando um pouquinho de tinta acrílica, que eu coloquei isso para já dar a cor, né? Que eu vou pintar uma paisagem, tá? E eu quero que vocês entendam, pessoal, que eu não sou pintor, tá? Então eu estou fazendo um teste, essa peça que eu estou fazendo é um teste, um experimento que eu estou fazendo para saber se dá certo, né? Fazer uma pintura acrílica, se ela dá certo na resina, tá? Porque eu já usei tinta acrílica na madeira, né? A tinta acrílica na madeira ela vai bem, né? E você jogando a resina por cima não tem problema nenhum. Inclusive a maior parte das peças que eu uso tinta, eu gosto de estar usando a tinta acrílica. E então aqui no caso eu estou usando na resina, estou pintando uma peça de resina com tinta acrílica. Então eu não sou pintor, eu faço algumas, às vezes eu pinto alguns quadros assim, mas é por curiosidade, tá? Então não vai ficar, não vai ficar uma coisa muito boa, muito bonita, mas é mais para estar sabendo como que a resina reage na tinta acrílica, como que fica depois o acabamento. Então, é justamente por isso, tá? Ela tem uma secagem rápida, então nós podemos ficar tranquilo quanto a isso, que não vai atrasar o serviço. Então a tinta acrílica na tela, ela acaba de pintar já praticamente está seco, né? Na resina eu percebi que depois que eu pintei ela demora um pouco mais, mas é coisa de meia hora no máximo já tá dando para jogar a resina em cima. Entenderam? É que a gente tem que fazer os testes antes de fazer qualquer tipo de serviço, né? Então, o ideal é sempre fazer um teste com uma peça pequena, né? Para não estar perdendo material e não estar perdendo muito tempo também, entendeu? Então, vocês vão ver o resultado que vai ficar. Tá? Então, eu fiz uma montanha ali atrás, né? Um pouco de neve. Agora eu tô pintando uma árvore florida aqui. Tô pintando as flores da árvore.
tá? Aí eu coloquei, usei uma tinta vermelha e a tinta amarela para estar pintando a folhagem das árvores. E ali embaixo eu vou tá pintando uma lagoa, refletindo a montanha que está lá atrás. Ali eu vou pintar a lua, né? E fazer umas nuvens ali. Ali eu terminei a pintura, tá? Eu vou preparar a resina. Como eu tinha dito anteriormente, em meia hora ficou 100% seca a tinta acrílica na peça de resina. Então eu já fui preparando ali, eu esperei uns 10 minutos e já fui preparando a resina para poder estar jogando ali, tá? E relembrando, hein, pessoal, se alguém tiver dúvida de trabalhar com resina, eu vou deixar o link no final, tá? Aí eu volto o chaveiro já pintado no molde, no mesmo molde que eu utilizei, que ele já está na medida certa. E aí eu aplico a resina incolor, né? Na parte de cima do molde, que é justamente para dar o efeito vidro, né? Fica como um efeito vidro, né, na verdade. Aí eu esperei as 24 horas depois, né, 24 horas para uma secagem perfeita. Aí está o resultado da nossa peça. E eu preciso, a lateral, ó, ela ficou meio fosca, sabe? Então eu vou dar uma polida mais na lateral. Não que eu não vou fazer o polimento na parte da frente também na peça, né? Mas eu vou dar um foco maior na lateral, porque como ela ficou na forminha, não ficou... Provavelmente eu deveria ter passado, acho que vaselina, né? Que as pessoas que trabalham com forminha passam, né? Eu não costumo muito fazer peça em forminha. Mas eu fiz o polimento e ficou resultado legal, ó. Ficou bem transparente, tá? Fiz o polimento na parte frontal também. E agora é só montar, né? Montar o pingente e aí nós finalizamos a nossa peça. Então, se alguém gostou, quem gostou do vídeo, deixa uma curtida. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu sabendo a resposta, pode ficarem tranquilo que eu coloco a resposta abaixo do comentário. E se alguém quiser o treinamento também, treinamento de biojoias em resina epóxi, também tem a playlist aqui no canal. Muito obrigado.